Damn. Yeah. Melhor se a galera ficar parecendo Então atrás. senta de cá. Senta aqui no meio. Vai lá. Junta aí. Já volto. Seja bem-vindo. Prazer imenso. Por estar aqui com a gente, viu? Ó, vou te dar um resumo. Não, explicar quem eu sou. apresenta porque apresentar toda Ela se apresenta. essa loucura aqui da live. Primeiro é a Sofia aqui de Varginha, minha amiga. Trouxe a gente pra cá porque a gente veio na missão de contar sobre a história do ET de Varginha. E aí no meio do caminho falaram que você foi uma das pessoas que, pô, estava presente em 96, no ocorrido e tudo mais. E acho que a gente tem o quê? 20 mil pessoas ao vivo assistindo. A gente faz live na Twitch. Então é uma galera mais jovem e tudo mais. Não sei se você viu que tem uma galera mais jovem aqui fora. A galera tudo acompanha aí. E eu queria pegar uma conversa com você, entender como é que foi aquele dia, como é que foi em 96, como foi a história, como foi a história de virar uma chacota, sabe? Todo o contexto que eu venho escutando da galera. O prefeito também estava com a gente aí, o moço do jornal. Qual que é o nome? Toninho Campos, do Toninho Jornal Campos, que era Sul. do jornal. Então veio uma galera falar e a gente, depois da gente conversar rapidinho, a gente vai sair hoje com o carro em vários lugares, sabe? Então acredito que foi no bairro que você Isso, teve foi no bairro que a aparição. gente viu. E aí eu vou deixar aberto para você falar um pouco do que foi isso, porque a galera fez virar piada, uma coisa que foi séria, né? Bem, então, foi no dia 20 de janeiro de 1996, eu, minha irmã e mais uma amiga, né, estava descendo do serviço da Kátia e a gente foi cortar caminho, né, no terreno baldio. De repente, eu estava na frente, as outras duas vindo mais atrás, me chamou atenção uma pichação no muro. E de repente eu parei, eu olhei, né? Aí assim, olhei um pouquinho para baixo, que tinha um mato um pouquinho mais baixo. Aí eu avistei assim, um ser, né? Cada um fala o nome, né? Tem criatura, ET, né? Então assim, até hoje, vai fazer 30 anos do casamento, né? A gente nunca chegou a falar que é um ET. A gente fala que é uma criatura, que a gente não sabe o que é, que assim, até hoje, né? Ficou esse mistério. Mas assim, a gente crê que não é daqui. Porque a gente nunca viu nada igual, eu acho que ninguém viu, né, como a gente. E aí eu avistei primeiro, né, falei, gente, olha ali, e a criatura estava baixadinha, com a cabeça baixa. E na hora que eu falei, gente, olha ali, ela virou pra mim, mexeu só o rosto. Aí foi na onde que eu vi os olhos, né, por 3 calombes, né? Tem gente que fala chifre, tem gente que fala ferida, mas assim, 3 calombes na cabeça, né, que me chamou atenção. Qual parte da cabeça, assim? Assim, 2, 3, né? E os olhos, se tiver nariz, a gente não viu, porque assim, por mais que a gente estava perto da criatura, a gente não, assim, né, diz que é buraquinhos, então não, a gente não avistou, nariz nem boca. E também se for um rasquinho, né, então a gente viu muito perto, a gente consegue ver, mas onde a gente estava, a gente não conseguiu ver. No pescoço eu senti umas veias que desciam, o corpo era marrom, parecia que tinha passado um óleo no corpo. E assim, pé, como tinha um pouquinho de mato, a gente não viu, né? Mas assim, depois que a gente desceu, chegou até a minha casa e minha mãe retornou no local, aí tinha um matinho baixinho e umas pegadas, como se fosse assim, 3 pontas de dedo, parecendo, minha mãe fala que parecia uma coroa de abacaxi, aquelas pontas, 3 pontas só e o pé. E a gente, na hora do medo, eu não senti o cheiro, mas a minha mãe com a Kátia, uma outra moça que voltou lá, disse que tinha um cheiro muito forte de amoníaco, né, de enxofre. Então, Eram quantas criaturas que estavam a lá? gente, às 3 horas da tarde, a gente avistou uma só. Só que depois do passar do tempo, né, que foi chegar até a gente, dizem que 10 horas da manhã, os moradores daquele bairro chamaram bombeiro, polícia, na época era um só. E diz que tinha 3 bichos estranhos, cada um falou uma coisa, né? E que capturaram 2 e uma não conseguiu pegar. Foi a que a gente viu às 3 horas da tarde. Então a gente viu uma só. Só que depois saiu, né? Estourou aí, né? Que era 3 criaturas. Depois disso, nossa vida mudou, né? Porque assim, a gente não chamou militar, polícia, imprensa, nada. A gente viu e morreu o assunto pra gente, né? Depois de, eu acho que uns 20 dias a 30 dias, que aí chegaram até a gente
gente, perguntando, né, o que a gente tinha visto, né, que foi o Birajara, o fólogo na época. E aí ele falou assim, ó, eu vou falar pra vocês, porque até então a gente não sabia o que a gente tinha visto. Eu falei que eu tinha visto o demônio, cada uma tinha visto alguma coisa, né? E depois que ele veio e contou que 10 horas da manhã tinha pegado, que 15 dias antes, um casal de né, o Eurico com a Auralina tinha visto nave. Daí que a gente foi entender a gravidade, o que a gente tinha visto. Quando você viu, qual foi o seu sentimento na hora? Olha, quando eu vi, pra mim, que eu avistei, que eu falei, gente, olha ali. E a criatura olhou pra mim, foi aquele sentimento assim que a criatura estava sofrendo. Porque estava um dia muito quente, mas muito quente, janeiro, né? E assim, eu não sei se era dele, ou se era um marrom, ou ele estava suando. Então assim, parecia que ele estava com muito calor, que aqui estava fazendo mal pra ele. Foi esse sentimento de agonia que ele passou pra mim. E depois daí... Saiu correndo, não? Não saiu correndo, foi rapidinho, a gente chegou em casa. Nossa, rapidinho. Da onde a gente avistou, até na minha casa, assim, a pé, né? Que uns 15 minutos, eu acho que a gente chegou em 7. 10 no máximo. E quando vocês voltaram, você não voltou no Não, caso, voltou voltei. sua mãe Isso. e a sua Kátia, que é amiga da minha mãe. E quando elas voltaram, o ET já não estava mais lá, a Não, criatura já isso, não estava mais lá. não estava mais lá, porque aí depois a gente foi ficar sabendo que foi muito rápido, que os militares já estavam ali de prontidão para qualquer aviso, eles Já tinha informação já sobre? Tinha, porque já tinha pego 2 criaturas de manhã, 10 horas da manhã. Então, nossa. As outras 2 foram pegas onde? Você sabe? 4 ruas para baixo da onde a gente viu. Então eles já estavam ali naquele bar. Porque eu acho que é uma mata, né? Depois você viu eles pegando essa que vocês viram. Não, a gente não viu ninguém pegando. A gente avistou a criatura e foi embora. Aí depois, né, que os moradores dali, né, que falou pra gente que e toda vez que eu vou na entrevista, eu fico assim, congelada, eu falo, ai meu Deus, vou lembrar. É complicado. Você não acha que isso foi um privilégio que aconteceu na sua vida? Olha, então, com o passar do tempo, sim, né? Porque até a gente entender que todo mundo fala assim, nossa, vocês é escolhida, nossa, eu queria estar na tua pele, mas na época a gente não pensou nada disso, porque a gente sofreu muito com chacota, porque imagina, 30 anos atrás, a gente viu um ET, uma criatura, uma coisa. Gente, quase ninguém acreditava. Lógico, muita gente acreditava porque conhece a gente. Então, assim, conviveu com a gente, sabe, né? Que a gente não ia fazer isso para ganhar dinheiro, que a gente não ia fazer isso para aparecer, porque sabe a condição de vida da gente, né? Mas, assim, hoje, 30 anos, no caso Varginha vai fazer em janeiro, pensa. Se fosse alguma mentira, se fosse algum boneco, se fosse algum bicho, eu não tinha descoberto. 30 anos. E tem outras pessoas envolvidas, né? Tem outras pessoas, não é só a gente. Lógico, pessoas que não querem, né, dar a cara a tapa, pessoas que não querem aparecer, mas todo mundo chega e diz, eu vi, nossa, eu vi, todo mundo viu alguma coisa. Mas Você falou que mudou a sua vida, o que mudou? Mudou sim, porque eu tive que trocar de emprego, escola. Sim, na época a gente sofreu muito, a Kátia chegou a separar, né? Porque assim, a imprensa ficou muito em cima da gente. E a gente eu tinha acabado de fazer 16 anos, ela tinha 22, agora tinha 14. A gente estava começando a vida. Você imagina, cabecinha. E sem ajuda, né? Porque se a gente pudesse, na época, por exemplo, assim, psicólogo. Não tinha isso. Psicólogo, eu nem nunca tinha visto falar. Então, assim, não tinha alguém para ajudar. Falar assim, não, realmente, vocês viram. Mas outras pessoas também viram. Tipo, na concepção, que o mundo esconda isso, que muita gente abafa o caso. Você acha que o mundo estaria preparado para ver o que você viu? Olha, hoje sim. Na época, não. Hoje eu acho que as pessoas têm mais a mente aberta, né? Todo mundo acredita. Você fala, imagina, o universo desse tamanho, vai ter vida só aqui. Como assim? Eu sempre falei isso também. Você foi acusada de invenção? Invenção não, mas assim, eles sempre falam que na época a gente viu um louquinho lá, um mudinho. O mudinho, cada um tem um nome. Gente, o mudinho, eu conheço o mudinho desde quando eu era criança. O mudinho fica na porta de bar,
né? E assim, começar ele é uma pessoa que tem deficiência, gente, é normal, igual a gente. O que a gente viu é totalmente diferente. Não tem nada a ver com ele. E teve a história que teve uns caras que ofereceu dinheiro pra vocês ficar calados. Como é que foi isso? A minha mãe recebeu uma visita, né? Morava eu, minha mãe e minha irmã. A Kátia morava assim, uns 10, 15 minutos da minha casa. E até minha mãe achou que era reportagem, né? Com o uso foco que levava lá pra gente. E nisso, 10 horas da noite, um cara bateu e falou, não posso entrar? Minha mãe falou assim, o Birajara que mandou e foi entrar. E de repente chegou até a minha mãe, né? A gente já estava dormindo, porque a gente estudava cedo. E falou com minha mãe assim, olha, o que eu tenho para falar para a senhora é o seguinte, tudo que as suas filhas viram foi verdade. Só que a gente não pode chegar e falar isso pro mundo. Então, eu quero que você converse com as suas filhas e ver direitinho o dinheiro que eu vou dar para vocês, vai mudar a vida de vocês. Vocês podem sair do Brasil, vocês vão viver o resto da vida tranquilo. Eu vou levar vocês numa emissora, vou falar para vocês o que vocês vão falar, não precisa nem preocupar com isso. E só pensa e eu volto a procurar a senhora. Mas quem é vocês? Não, eu volto a procurar, eu sei onde a senhora trabalha. E realmente depois começou a seguir minha mãe, né? Onde a minha mãe ia vir um carro. Só parou quando a minha mãe chegou numa imprensa e falou. Né? E assim, na época era 4 homens, por isso que todo mundo fala os homens de preto, né? E eles estavam trajando de preto? Sim, de terno, né? Só um falava, eu só observava, olhava a casa. A gente ficou com muito medo na época, porque meu pai trabalhava à noite. Então assim, pensa, nós sem saber o que era, quem era, poderia matar a gente ali e ninguém vai sabendo. Então a gente ficou com muito medo. Era uma pergunta. Por que a gente estava organizando todo esse processo aqui? E mais uma vez, aí a gente ligou para algumas pessoas. E até hoje, 30 anos depois, tem pessoas que não querem falar. Tem gente com medo. É isso. O próprio Birajara já não quer falar sobre isso. Então, é por isso. Olha, as pessoas têm medo de se expor. E hoje em dia, gente... Você acha que pode existir alguma perseguição ainda por pessoas como essa que perseguiram sua família? Eu acho que sim. Nós, como diz, nós somos umas pessoas, nós vamos ser sempre aquelas 3 meninas do interior que viram uma criatura que não causa risco para eles. Vai ser sempre a nossa palavra contra de todo mundo? Agora, e as outras pessoas? Às vezes tem uma profissão boa, às vezes, né? E o medo de... Porque, gente, não é fácil você sair na rua e ficar assim, nossa, falou você vai ter, é verdade mesmo, é mentira. Gente, a pressão, imagina a gente começando a vida com essa pressão. Agora, hoje em dia, igual, tem muita gente que não quer falar? Também tem muita gente que não quer falar, mas tem muita gente que fala e dá cara a tapa. E fala assim, ó, às vezes não precisa nem falar, mas eu acredito em você, eu sei que é verdade, eu sei que aconteceu, eu vi uma nave, eu vi... Então todo mundo viu alguma coisa. E a Virgínia só teve isso, gente. Né? A gente começou, mas eles podem, né? E se fosse mentira, tipo, não teria um monte de acontecimentos da mesma época. Quantas pessoas envolvidas, depois teve a senhora que viu a criatura lá no zoológico, numa festa que ela saiu pra fumar. Nunca tinha visto, mas assim, ela era assim, bem conhecida, né? A família era bem conhecida. Depois de uns 6 meses que a gente foi conhecer, foi até através de um programa, Comando da Madrugada, que veio. E assim, a gente se conheceu ali. Então assim, quantas pessoas envolvidas? A irmã do policial, o policial que morreu. Isso aí é tudo invenção? Qual é a explicação? É isso que a gente quer, é explicação. Coisas que ninguém nos dá. Então, a gente aguarda, né? Continua em sigilo, né? Você acha que a galera tem vídeo, foto dessas coisas? Não, da sim. época? Tipo, Eu acho que até não. Porque na época. Nossa, hoje, sinceramente, todo mundo já tinha descoberto. Né? Mas dizem que a criatura foi pro hospital, que lá estava tudo gravado, até 3 corações, até o Unicamp, até sair do Brasil. Aí sim, tem as gravações. As gravações. Ah, essa está envolvida. Essa. A ESA está envolvida, a ESA de 3 Corações, que é o Círculo Exército Militar do Brasileiro. Vocês Exército estão lá nos Brasileiro. pontos agora. Dos pontos que ela vai visitar ali, tem algum que você conhece, John? Mostra pra ela. aqui, ó. Eita, tava no posto tirando foto. Captura segunda criatura. Como é que tá lá hoje? Tá murado. Não é? Não é. Nem se a gente pular o muro? Quero ver se eu tô.
É Se a gente muito jogar a alto? câmera por cima pra O filmar. muro é alto e Sim, pra olha. cá. Tem a câmerazinha aqui, ó. Um drone, assim, às vezes. Eu Olha, paro no carro e vou em cima do ouvi carro. falar que a prefeitura tinha comprado o terreno, mas não sei. É verdade, eles compraram. Se eles têm a chave, se eles emprestam, não sei. Liga pro Alô, meu Leonardo. prefeito. Alô, meu Toninho. prefeito que tava com nós aqui, ó. É o Leonardo. É o Léo. Leonardo. Cias. Caraca. Aí, então a gente vai lá no 5. Sim. E aí, todas as outras histórias aqui, meio que, tipo, se você não conhecesse alguém da outra história, vocês conversassem no escuro, vocês conseguiriam descrever a mesma criatura? Sim, sempre. Que loucura. E depois disso, né, eu tive contato com várias pessoas, não daqui de Varginha, também daqui, mas não daqui. O pessoal que vem de fora, gente, eu tive contato, eu vi, eu sei que você passou. Não é só eu, gente. Aí você começa a abrir sua mente pra ver que não é só você que tem contatos, que você avistou, né? Muitas pessoas que teve avistamento dentro de casa, que viu nada. Então, assim, é muito bom, muito rico, né? A ufologia é muito Você rico. se sente sozinha, né? Sim, Pessoas de outro país sim. falaram com você. Quem? Qual o caso mais marcante que você tem? Olha, tem a doutora Gilda, que na época veio aqui, ela é psiquiatra, também teve contato. Só que assim, eles são bem assim, eu vi, mas eu não posso contar, eu não posso falar. Ótimo, mas eu, entendeu? Porque tem uma carreira pela frente, né? Então tem uma outra também chamada Mara Fector, tem um casal também que mora na praia também, que sempre vê. Então assim, é muito legal isso. Muito legal. Aí, ó. Viu, chat? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Fala pra mim. Cadê? Alguma pergunta, chat? Estou falando sobre a altura. Se deu pra ver o tamanho, se era alto, se era baixo. Era baixo. Assim, Não, a mas gente não vai pode fazer especificar vídeo, geralmente não. o tamanho que é, mas é assim, uma criatura muito baixa. A altura é baixa, chat. Se ela tem vídeo. Claro que não. Era 96. Não andava todo mundo com celular, não, mano. Se fosse eu, Era verde. Não, ela já tava marrom. 50. Gente, verde O por olho. quê? Verde, olha, eles colocaram verde por causa do café, do pão de café aqui, pra ficar bonitinho, pra não ficar muito chamativo. Então o verde é isso. É. Mas na verdade é marrom. E o olho, a Essa galera belezura. perguntando cor E do olho. perguntaram também se o ET fez barulho. Não, ele só virou na hora que eu falei, gente, olha ali. Mexeu a cabeça e voltou. Barulho não, só e o olho só é vermelho, bem grande, assim. Ó, cadê essa colinha? Vê se é parecido com o que eu comprei pro John. Ah, você comprou um? Aham, eu comprei um Souvenir. Ó, É diferente dessa parada? Sim, Ó, vê se esse aqui tá É bem verossímil. diferente? Não, ela falou já que é bem diferente. é bem diferente, mas assim, os olhos é redondo, né? Os olhos redondos. Aqui, sim, Era desse jeito. jeito. Tipo assim, 3 calongos na cabeça. Umas veias. Ele era magro? Magro. Muito Bem magro. Né? Assim, boca, nariz não tinha, e não era esse olho puxado. O olho não era puxado? Não. Era redondo? Eu queria tentar imaginar do jeito que tá falando. Isso aqui tá irreal, então. Tá no jeito pra vender. Tá estilizado. Tá com botox. tá gourmetizado. Você viu o braço dele? A mão? Não vi porque tava assim no meio da perna. Então, assim, por isso que eu vi a veia, mas não consegui ver que era um braço fino. Aham. Quem ficou mais assustado? Você mesmo. Olha, eu acho que assim, na hora que a gente foi ali, foi assim, igual. Olha, se você visse de novo, se você tivesse novamente, como é que você seria hoje, com a sua idade? Olha, hoje, né, com a tecnologia, e eu acho que gravar. Mas assim, tem hora que a gente fala assim, nossa, se eu visse de novo, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa, eu acho que eu ia correr. Então assim, dependendo do teu susto, onde você tá, do jeito que você tá, com quem você tá, né? Porque sábado, 3 horas da tarde, um sol, você voltando do serviço, você imagina você ver. Jamais. Jamais. Nunca Você só viu o pensei. ET, né? Você não chegou a ver aeronave? Não. Isso foi tudo assim, 15 dias antes. Ah, entendi.
15 dias antes, a aeronave caiu e ele veio pelo Rio, até a gente estava. Era certinho, a fazenda veio seguindo no Rio. Depois, 3 meses Acharam pra a cima, nave? Hoje está tudo. que acharam a nave, que pegaram a nave, que levaram nessa área 51, 52, 53, que eu acho que agora conseguiram invadir. Tá tudo. Aí, John, a área 51 que você foi? Fui lá na área 51. Eu acho eu vi um que nem tinha área 51, deve ter outras áreas lá que ninguém nem sabe. Tinha a pô. 2 e a 3. É. E conseguiram mesmo fazer uma gravação ali, ele disse que conseguiram invadir, não sei. A gente ouve falar, né? Qual que invadiu? Ah, descobrimos. Foi o centro. E aí, chat? Brabo? Nariz, ela falou já que não conseguiu ver. Já vou falar que essa criatura só tem 2 meninos e um rasguinho, então. Caraca. Para, chat, de fazer pergunta besta. Tem uma empatia. Bom, gente, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo. E você, tipo assim, você pesquisou sobre o assunto depois. Você tem alguma crença sobre o ET? Tipo assim, você pode compartilhar? Alguma coisa que você refletiu depois? Não. Nada? Tipo assim, você não imagina que ele fala por telepatia, por exemplo? Nada. Não. A Kátia tem essa Teoria. teoria, mas eu não tenho essa teoria. Não tem nenhuma? Fala por... Assim, a gente vê na imagem o semblante, né? Tá sofrendo? Não, mas falar por telepatia, eu acho que não, gente. Mas Não, seria muita difícil. loucura, né? Eu acho que não. Não sei. E é eu muito vejo rápido, você vai pensar, imagina. A gente, sinceramente, depois a gente ficou assim, ó, por que a gente não voltou, tentou ajudar, mas depois. Mas às vezes entre tocar também Então, é ruim, aí né? teve, né, um militar que tocou e morreu. É meu tio, sabia? É? Meu tio. Olha só, pensa, e se eu tivesse tocado, aí depois fica, e se eu tivesse tocado? E se eu tivesse ajudado? Eu estaria aqui hoje? É, fez bem, né? Tipo, Muita coisa confia. História. Loucura, né, mano? Loucura. Sem nem o que perguntar direito, pô. Só entender o que aconteceu e é isso, chat. Não tem muito que vocês ficarem inventando, entendeu? De pergunta, sabe? a galera perguntou se tem pelo, mas você falou que era Não, liso, né? liso. Parece aqueles gatos pelados? Sim. Tipo aqueles gatos pelados, né? Mas então esse aqui não tá muito longe. Não tá muito longe. Não tá muito longe. Bagulho zica, mano. Não tá muito longe. Era assim, liso, desse jeito. E assim, um marrom que parecia. Gente, a gente não consegue achar esse marrom. Mas parecia que. Você nunca viu marrom desse Não, jeito? já tentou, já vi marrom de tudo quanto é jeito. Já trouxeram marrom pra mim. A gente E não brilhante. consegue. E brilhante. É uma cor diferente É uma mesmo, cor né? diferente. Uma cor Sério? Como se tivesse um neon dentro? Não, não é. Eu acho que como se tivesse. Gente, aquele óleo parece que não é um suor. Aquele óleo parece que já é da criatura. É o suor dele, né? É. Então, assim, é um suor diferente. Não é nosso. Esse aí não tá verdinho, não tem É, nada não dos tem nada, detalhes, tá não. mais realista. Aí, John. Aí vocês brincam, avião com essas tecnologias, essa loucura toda. Avião dos anos 50 já tinha uma tecnologia bizarra, que usou até hoje. É. Sim. Tem avião aí, tem avião rodando aí de 30, 40 anos. Ô, John e Sofia, vocês ouvindo ela, né, a Liliane contar essa história, o que vocês estão pensando? Hoje eu vou dormir aí no morro procurando ET. Ó, caçador de ET. Sabia que eu briso pra caralho, eu sinto que, sinceramente, sem zoar, tipo, não tem como a gente ser os únicos, né? Sinto que pode ter muita coisa além. Se o Elon Musk está conseguindo fazer foguete e voltar de ré, né, acredito que algum outro lugar aí já conseguiu fazer isso há mil anos. Não, e haver outros planetas, é certeza. E você, Sofia? Não, eu acredito na história do ET. Vendo assim, né, todas as vezes que eu tive a oportunidade, porque eu sou de Varginha, pra quem não sabe, né, chat? Então todas as vezes assim que eu tive a oportunidade de trocar ideia com pessoas que vivenciaram algo semelhante, né, porque são várias histórias, não teve só você avistando, né? Como ela falou, foram 15 dias antes, aí teve o avistamento de nave, aí teve outro avistamento de outro ET, né, que foi o do zoológico, morreu animal no zoológico. Então, assim, é muita gente que ou viu, ou conhece alguém que viu, ou então acaba que, tipo assim, como eu vivi isso desde criança, é muito difícil não acreditar, né? Entre nós agora, a criatura que você viu, você acha que conseguiria montar uma pirâmide? Eu
Olha, sinceramente, Boa pergunta. Porque Boa, tem a boa, teoria boa da pergunta. pirâmide que foi É, não, lógico. eu boa acho pergunta. que hoje em dia eles montam tudo. Não, porque tipo, tem essa teoria que as pirâmides, pô, Foram montadas 20 através anos de atrás, tecnologia. aquelas paradas rochas, sabe? Aquelas rochas grandonas. Como... Gente, ó, hoje eu escuto assim, esse ser tá entre a gente, eles era, tipo, como a gente manda cobaia pra lá, pra ver, eles são cobaia, então eu já vi várias histórias. Assim. Era isso que eu tava querendo Porque saber, a teoria. depois no dia 20 que a gente viu, à noite teve uma chuva que acabou com Virgínia. Né? Você é muito novinha, você não lembra. Mas, gente, acabou com Virgínia. Aí, derrubaram o árvore, assim, com aqueles troncos grandes, Foi mesmo. estelhou, então acabou. A gente nunca viu uma chuva desse jeito. Tempestade Uma absurda, tempestade. né? Assim, Só o fez Brasil muito calor. todo isso. De repente começou o tempo ficar feio e foi fechando e caiu a chuva de assim, 1 hora, mas acabou com Virgínia. Então, depois a gente ouviu falar que eram, né, eles revoltados porque tinha pego e matado as criaturas. Que a criatura que eu vi estava viva, mas quando saíram daqui, foi pro hospital, passou a noite aqui, já saíram daqui mortas. O relato que me falaram que chegou um vivo até Campinas. É o que a gente viu. Ah, vocês viram que tá vivo? Não, estava. Estava, né? Estava vivo. Morreu já. Não, Morreu. dizem que chegou vivo até Campinas. De Ah, eu acho Campinas que foi morreu. pra NASA, aí a gente não Eu sabe. acho ouvi que falar que morreu. saiu, quando saiu da ESA aqui, já saiu. Fala pra tropa aí que Campinas, de Varginha a Campinas são 3 horas e meia de carro. Viu? 3 horas e meia em chat pra Campinas pra pegar o voo. E veio esses gringos todos, teve alguns gringos que pararam pra falar com você, falaram mais Nossa, de vocês. muito, direto. Do mundo Tipo, inteiro. a NASA chegou aí pra falar com vocês, Olha, alguém? se veio, Você não sabe quem é. porque que a gente recebeu. Falou com muita Mas você gente. recebeu muito gringo. Muito gringo, viu? Falando. Se pensar, Sério? Gente, quando eu falei pra vocês que eu vi um monte de televisão, CNN, televisão japonesa, francesa, eu não menti, tá? E ela falando, eu vivenciei isso através das reportagens. Pergunta da fita, qual fita, chat? A fita das gravações. Você já Então viu a são fita? 7 fitas gravadas. olha, eu ouvi falar que são 5 fitas gravadas e essas 5 fitas estão com os ufólogos. Um de cada lugar. Só exato. que E uma tá com pirajá. Sim. Então, só que esse material, gente, eu não posso falar assim, mas esses materiais, como a gente não aceitou o dinheiro, e essas pessoas que falam que agora não acreditam, Tá por aí, né? Tá por aí. Tá por aí com os ufólogos. Isso. Então, assim, tem coisa que eu não posso provar, então eu não falo. e Você não fala pra gente quanto que eles te ofereceram? Não, eles abriram mala, eu não sei. Pensa só, com 16 anos, vou saber quanto que tinha dentro daquela mala. Era uma Já maleta de mala, dinheiro? aham. maleta ou Maleta. Na época mala? não tinha Pix não, o chat, né não? Era uma Não tinha maleta Pix, grande. é. Então, uma mala Igual de filme Reais mesmo. ou dólar? 1.000 homens de preto. É uma boa pergunta que ele fez pra você. Reais ou dólar? Dólar. Dólar? Que reais, gente. Reais é pouco. Meu Brasil era pra ter pego, ó. Falada, não acredito não, é mentira. Não minha. acredito, era mentira, Era inventei, ó. Por que Inventei mesmo. por que vocês não pegaram o dinheiro? Gente, ó, a gente não. Quero deixar uma coisa bem clara. A gente nunca fez isso pra ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim. Foi uma coisa que vocês Foi uma coisa comentaram que a gente- mesmo, tipo, pô, vi. Entendeu? Agora, Verdadeiro. lógico, o dinheiro é bem-vindo, é. Aí todo mundo fala, por que você não pegou esse dinheiro? Gente, nós. A gente é de família assim, mas a gente, né? Tem conduta, tem moral. conduta, igual eu falei esse dia, eu tava comentando, porque. Conhece a mãe dela? Gente, não sei se ele acontece, tá falando. acontece, cada coisa que eu vejo, assim, que me manda de grupo de ufologia. Então, assim, aí esses dias falaram assim, que pegaram macaco. Eu falei, gente, essa pessoa nunca veio, nunca conversou comigo. Como que ele fala que é macaco? Se era lindo, não tinha pelo, gente? Então, assim, é cada coisa. Aí eu falo, hoje eu falo que, pra gente ser honesto, são poucas pessoas que são honestas. Poucas pessoas que dão a cara a tapa, sofreu o que a gente sofreu. Parabéns pela atitude. Parabéns, obrigado por vir aqui verdade. falar com a E gente. reforça ainda mais o seu diálogo, né? A sua história, você não ter pego dinheiro. E A única tem- coisa que a gente quer é que eles cheguem e falem, gente, realmente foi verdade, tá em tal lugar, foi pra tal lugar, aconteceu isso tudo, pronto, é o que a gente quer, é isso. E você sabe a quem procurar para conseguir chegar até essa confirmação? Não, eu espero que eles venham até mim. Tomara que através dessa live Anos essa coisa depois. aconteça, né? Imagina, pode ser até 50 anos depois, gente,
viva que fale, que mostre pra gente. A gente, ó, eu tenho neto, né? Então, se eu quero que cresça num mundo que fala assim, não existe vida assim. Minha avó, minha filha, com maior orgulho, era pequenininha. Minha mãe que viu. Então, assim, pensa. Você fala, não. Eu dou aula hoje, né? Meus alunos, minha professora viu, é apaixonada na história. Crianças hoje. E se fosse antigamente, eu ia estar sofrendo chicota. Eles não, hoje eles acreditam. Por quê? Eles acreditam hoje, não acreditam antes. Será que a cabecinha não mudou? Então, é isso. A NASA já soltou um documento falando que existem seres Sim, além de nós. gente, e a gente vê essas entrevistas aí. Você viu, eu acho que foi ano passado, não sei, alguém que soltou. É, E o chat acabou de falar ali também. Tem várias publicações. exatamente. Você não tem medo de alguém vindo raptar vocês, parar vocês, sei lá, né? Vai que Não, tem na isso época a também. gente teve muito medo, mas hoje não, igual eu falei pra vocês, nós somos muito pequenos, gente. E pensa só, babá, que não vai dar. Ai, eu te acho tão enorme, tão grande, tão poderosa. Eu gostaria muito de conhecer essa história, assim, de ouvir de verdade, assim, olhando no seu olho. E de você, tem algo que você queira falar que você talvez nunca falou? Ou qual parte dessa história que você acha mais, tipo, maneira? Ai, Tudo, gente, se você se empolga falando. Não, eu acho tudo maneiro, né? Então é a nossa história, né? Nossa vida. Então, não tem uma partezinha. Eu acho assim que, né? É tudo congeia, a nossa história, a nossa vivência. Perguntaram novamente, eu vi muita pergunta. Se teve algum barulho? A criatura. Zero barulho. Zero barulho. Tava Só quieto, quieto, tava quieto, fiquei. não é chato. Foi. Então foi isso que tá falando de Zé T ali atrás. É isso, chat. Obrigado, viu? Nossa, não vai ficar Agradeço escuro pra se curar. pela mini entrevista. Obrigada eu. Ah, adorei te conhecer! Vem cá, deixa eu te dar um abraço! Obrigada! Bravo, agora vamos nos lugares que aconteceu esse negócio aí. Obrigado, viu? Essa hora me chamando pra minha entrevista. Que legal! Obrigado, viu? Obrigada! Que legal. Legal mesmo. Posso Brava passar demais. o telefone pra te ligar depois? Como ela tem 19 mil contatos. Ela já pegou o seu contato? Muito tempo. Ela pede benção, ela pede benção pro papai.